O lado de cá tem bastante. Glória a Deus. Pode baixar. Deus queira que vocês estejam todos com tomado banho, né? Eu acho. Meu. Você não sabe o que é ficar do lado de alguém, braço levantado. E aquela carniça ali. Glória a Deus, amados. Alguns recados como ordem de culto, né? Além do culto domingo às 10 horas da manhã, nós temos um culto às 18 horas, como que é este culto. Sábado, 2 cultos acontecem. O culto dos adolescentes, o culto dos teens às 15 horas. Fiquei sabendo que hoje estava uma benção, né? No mesmo dia, às 19 horas, o culto dos jovens, o culto do Flame. Glória a Deus, aleluia. Ontem estiveram vendo o filme, né? Som da Liberdade. Aí quarta-feira termina, hein? Quem não viu, se acelera, se apressa. Quarta-feira termina. É uma bênção que você pode ir ver o filme sem pagar, inclusive, de grátis. Amém? Então tem um mistério aí de não precisar pagar, tem um mistério de pagar R$13,68. Então aproveite, é um filme impactante, para você poder ter a noção daquilo que estão fazendo com as nossas crianças no subúrbio do mundo, no mundo das trevas. Deus. Mas além dos cultos normais, nós temos os cultos, os nossos encontros que acontecem na terça-feira, que é conhecido como as células. São vários endereços espalhados pela região. E na quinta-feira nós temos o Ministério Nova Vida, Ministério de Apoio a Dependentes e Codependentes. Deus tem levado cura, manifestação na vida dessa galera, dessas famílias que muitas vezes não sabem como lidar com o filho. Quinta-feira às 20 horas aqui na igreja, uma reunião propícia para esse anseio, para essa dor que faz parte de muitas famílias. Amém? Amém, igreja? Dia 20 e dia 22 de outubro, agora nós estamos em outubro, dia 1º, né? Então, neste mês ainda, do dia 20 a 22 de outubro, a macharada vai estar reunida num acampamento, amém? Acampamento dos homens, glória a Deus, glória a Deus. Acampamento que é sempre uma bênção. A gente já tem umas áreas separadas, né? A área da turma do... cadê o Fábio? Está por aí, não? Eu não vou falar sobre ele, tá? Mas acampamento daquela galera que ronca que nem um louco, fica mais afastadinho um pouco. O acampamento daqueles que não dorme de jeito nenhum, fica até 4, 5 horas da manhã cantando e no outro dia fica incomodando a gente. Daí fica mais um outro campo. E o acampamento daqueles que... chega à meia-noite, já viraram... Não vou falar besteira aqui. Segura. Então, dia 20 a 22, acampamento dos homens. Já sabemos o quanto é o valor? Não. R$50 por homem, por 2 noites. Amém? Então, mulheres, se o teu marido não tem barraca ainda, ele nunca tem uma experiência com barraca, vai lá e compra a barraca para ele. Amém? Vai lá com uma barraca, compra um facão, uma roupa de camuflada, faz dele o ramo da tua vida. Investe na vida do teu homem, porque pode ter certeza que ele vai ter uma experiência sobrenatural lá. Amém? É um lugar propício para homem. Não adianta levar criança para aquele lugar lá que nós não temos banheiro. Banho é tomado no rio. Amém? Café também é tirado do mesmo rio, a água do café. Já viu, né? Dizem que existe um famoso café peludo ali. Vocês riem, mas é porque vocês não tomaram café como eu já tomei ali. Aleluia. Glória a Deus por isso, né, mas que homens passam por isso. Eu fico imaginando a minha mulher indo para um acampamento desse sem poder tomar banho, sem um banheiro. Eu ia ter que montar uma estrutura, ar-condicionado, cama, banheiro, chuveiro. Eu ia ter que fazer uma estrutura, né? Amém? Pelo menos o ventilador, né? Teens pode ir. Amém? Glória a Deus, teens pode ir. Virar macho. O João, alguém pode se responsabilizar por ele, leva o João também.
Amém, queridos? Nós, com muita alegria, hoje nós temos um casamento, amado. Glória a Deus. Eu queria que você levantasse o braço, você que nunca tinha ido numa igreja que faz casamento no meio do culto, levanta o braço. Nunca fosse numa igreja, primeira vez que tu vai numa igreja que bola de neve que faz casamento no meio do culto, levanta o braço. Você nunca viu um casamento? Pois aqui nós celebramos o Senhor, da formação de família, nós cuidamos das crianças, nós vamos para lugares que muitos não vão, porque nós simplesmente somos apaixonados por Jesus e por tudo aquilo que Ele tem proposto para essa geração. Então, diante dessa verdade, dessa realidade, eu queria chamar então aqui o Túlio e a Úrsula, que vão se casar hoje. Aleluia! Cadê? Sumiu, foi embora. Fugiu, diz que a fé é Deus. Ou tomou banho e tudo hoje, hein? Barbaridade. Túlio Miranda e a Úrsula Miranda. Depois, a gente chama. Glória a Deus. Quanta oração, hein, Úrsula? Quanta oração, hein, Túlio? Pode ficar de frente para o outro, por favor. Mais perto, por gentileza. Quantos desafios até chegar aqui, hein? Senhor. Mas é Deus que faz as coisas, né? Ele que conduz, Ele que direciona. É por Ele que, se for pelo homem, nós falhamos demais, nós vacilamos demais. E Deus, Ele, pela sua graça, Ele se transforma, Ele se move de uma maneira sobrenatural, não é? Túlio, você quer falar alguma coisa para ela? Eu não escrevi nada, deixei para falar aqui na hora. Quero dizer que eu te amo, que desde que tu entrasse na minha vida começou a entrar no eixo. Tu és a mulher que me apoia, que me conduz para o caminho certo, que me trouxe para a igreja, que me fez ver o lado bom da vida e que mostrou o caminho do Senhor para nós e que a gente tem muita coisa pela frente ainda. Dizer que eu te amo, tu és a mulher da minha vida, estou contigo até a eternidade. Que lindo, hein? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se a gente está aqui hoje, é tudo escrito por Deus. Sem Ele, a gente não é nada. E a nossa história, a nossa caminhada até aqui, foi tudo escrito por Ele. Não foi fácil, a gente sabe disso, né? Teve muita coisa, mas Deus sabe o nosso coração, conhece. Por mais que a gente sempre tenha entregue tudo nas mãos dele, não é fácil. Mas a gente confiou, a gente acreditou, a gente orou, fez propósito, fez jejum. E hoje a gente está aqui, para a honra e glória de Deus. Te amo muito, muito. E só agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Aí. Eu queria pedir então que o Miguel e a Madalena viessem trazer a aliança. Miguel e a Madalena, por favor.
Glória a Deus, eu estou ungendo os ajudantes. Não é exploração, amém? Menor aprendiz. Amém? Amém, queridos? Chegue mais perto, por favor. Ouça. Então, como forma de celebrar e marcar não só esta noite, mas esse novo tempo da vida de vocês, nós vamos fazer a troca das alianças, né? E que representam um elo perfeito do amor de Deus na vida de vocês, né? Eu queria então fazer uma oração aqui por essa família linda, antes de mais nada. Coloca a mão assim. Estenda a mão para cá, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Túlio, da Úrsula, Miguel e Madalena. Que o Senhor possa fazer, a partir de hoje, muitas coisas que só o Senhor é capaz de fazer através da vida dessas crianças, dessa família que se forma. Sabemos que tem grande propósito sobre a vida deles, Pai, sobre esse casamento, sobre esta união, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os conduza conforme aquilo que o Senhor tem determinado sobre a vida deles, Pai. Amém. Úrsula, diante de Deus e todas as testemunhas, eu declaro que eu serei fiel, protetor, um guardião da nossa família, da sua vida, até o dia que o Senhor nos chamar. Úrsula, não importa o que aconteça, na alegria, na tristeza, estarei celebrando o nosso casamento diante de Deus. Úrsula, você me aceita como seu legítimo esposo? Sim. Túlio, diante de Deus, de todas as testemunhas, eu declaro ser fiel, protetora, guardiã da sua vida e de nossa família. Serei perseverante no caminho que o Senhor tiver para nossas vidas. E diante do Senhor, eu declaro que não importa o que aconteça, eu estarei ao teu lado, te auxiliando, nos auxiliando, num propósito gigante que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Túlio, você me aceita como sua esposa? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Túlio, como forma de representação desse laço que vocês fazem diante do Senhor e todas essas testemunhas, coloque a aliança na mão esquerda da Úrsula. O dedo da mão esquerda. Glória a Deus. Da mesma forma, Úrsula. É o elo perfeito, o amor. O amor que vem de Deus. Transforma, restaura e guarda o dedo para não quebrar. Nunca mais sair. Amém. Coloca a aliança. Vem cá vocês aqui, vem cá, Madalena aqui, ó. Vem cá. Coloca a mãozinha aqui, consegue abaixar um pouquinho? Aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse matrimônio, por esse casamento, por esse momento. Muito obrigado pelo Senhor nos fazer vivos para aqui estarmos, para podermos celebrar aquilo que o Senhor está fazendo e também já entrar na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer. Abençoamos esse matrimônio, abençoamos essa família e declaro desde esse momento o Túlio, Úrsula, são marido e mulher. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Pode dar um beijo na sua esposa. Vai tirar foto. What? Come here, please. Vamos tirar aqui, ó, dele, pegar a galera aqui atrás aqui. Vai para lá, por favor. Os testemunhas.
Ou melhor, né? Podia tirar para lá, né? Fica melhor, né? Aí sim. Aqui, ó. Lá para cá. Aí sim, ó. Hã? Um pouquinho mais para cá. Vai. A Cela, pode vir aqui, a Cela, tirar uma foto. Enquanto isso, eu queria fazer algo com você. Vem cá um pouquinho. Eu sei que tem um monte de mulher aqui que quer se casar. Amém? Você vai orar por ela. Levanta a mão, você que quer se casar, mulher. Vai. Quero ver, o teste. Eu peço que Deus derrame bênçãos sobre a vida de toda mulher que sonha com esse momento. E continue orando, acreditando, confiando no Pai, que por mais que possa às vezes parecer que vai demorar, Deus tem tudo escrito conforme a vontade dEle, não é como a nossa. Que você que tem essa vontade, acredite, ore, que o momento vai chegar. Deus abençoe. Amém. Isso aí. Glória a Deus. E tu, Túlio? Pelos homens? Ai, ai, ai. Hã? Botei eles na rascada agora, vai. Abençoa os homens que querem casar, levanta o braço para cá. 2. É um só, na verdade. Tem um ali que... Tem um ali, o homem que quer casar, fica de pé aí, vai. Fica de pé, o homem que quer casar. Vai. Vai. Aê! Oh! Todos eles no acampamento, hein? Isso não quer... Opa, não, fique de pé. Não quer dizer que já não esteja com a sua esposa, né? Mas o processo está em andamento. Vai lá, você abençoa eles. Pedir para Deus abençoar a vida de vocês, que vocês arrumem uma esposa boa para casar aqui na igreja. E que Deus faça como fez na minha vida, que daqui para frente é só glória. Glória a Deus! Uhul. Isso aqui é uma célula ou é uma igreja? Para vocês verem a importância da célula, hein? Glória a Deus. Na escadinha lá, vai lá, senão não vai caber, Breno. Sobe devagarzinho, vai lá. Para não ter problema de você cair. Não sai tudo lá em cima, senão vai... Quem é mais pequeno? Glória a Deus. A família agora. Pode chamar. A família agora. Nós temos tempo, fica tranquilo, tá, mano? Vai, João. A família, cadê a família? Cadê o pai? É pai, mãe? Pai, mãe, venha que eles querem tirar foto. Vamos lá. Glória a Deus, passar uma vergonhazinha básica. Profetizo que o ano que vem nós vamos multiplicar essas células para poder dar uma expandida, uma multiplicação, né, amado? Não que nós queremos haver separação entre os irmãos, mas que o cuidado possa ser mais individual, né? Amém? Expansão, né? Glória a Deus. Sim, é claro. Eu acho que é...
Só um minutinho, gente. Mais 5 minutinhos a gente resolve aí. Aqui, ó. Os Boris atrás. Vai. Glória a Deus. Amém, igreja? Você que quer casar, nos procure. Só que saiba que a nossa unção aqui é casamento com muitos filhos. Amém? Eu não quero filho. Eu acho que você está no lugar errado. Né, Túlio? Tudo já se antecipou, né? Mas a Úrsula já pode abrir a madre aí, né? Mas olha só. Mas vamos ter um momento agora onde teremos a oportunidade de ofertar, entregar dízimo na presença do Senhor, expandir o teu coração para que Ele possa ter você 100%, inclusive na tua segurança, na tua dificuldade muitas vezes, né? Deus se manifesta através dela. E se você tiver o desejo de participar desse momento conosco, você tem a alegria de poder participar, ainda há um lugar aberto para que nós possamos nos reunir nesta cidade, né? E que nós possamos celebrar o nosso Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo. Lembrando que Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor agora. Eu peço que todos fiquem de pé, por gentileza. Aqui na frente nós temos gasofilaço, lá atrás nós temos a maquininha de cartão e no telão você vai ter a chave do Pix. Se for para você fazer esse momento, faça com alegria, porque Deus Ele quer você. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus.
Deus. Estenda sua mão para cá, mas vamos orar. Senhor, obrigado por essas sementes, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Obrigado pela vida para que nós pudéssemos ofertar, entregar dízimos. Obrigado pela vida para nós podermos gerar entendimento sobre esse momento, sobre a oportunidade de nós trabalharmos na recuperação de vidas, na transformação de vidas, restauração de famílias, de relacionamentos, cuidar das nossas crianças. Obrigado por nos fortalecer, por nos direcionar e por nos manter firmes naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Que esses recursos possam ser usados para isso e que nós possamos, diante de Ti, consagrá-los neste altar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o povo ali continua pegando um pouquinho de água, queria que você fechasse os olhos para fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos direcionou até aqui, está nos levando a ter discernimento sobre aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos e a condição a qual nós nos encontramos. Nosso coração está na Tua presença, Pai, assim que nós desejamos que venha se manifestar em nós e possamos ter a revelação de quem Tu és, da maneira que o Senhor quer se mover nas nossas vidas. Nosso coração está em Ti, Senhor, fala conosco, leva-nos a ter um encontro poderoso contigo nesta noite e que possamos celebrar, Te exaltar em todos os dias, dependendo da circunstância. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amados, eu vou ministrar a mesma palavra que eu ministrei de manhã aqui, porque foi a mesma palavra que Deus me mostrou, me forjou essa semana. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela mostra que muitas vezes que há um combate permanente do nosso Deus contra a religião. A religião é essa que nos leva para longe do Senhor, a religião que faz com que nós viemos a nos mover baseado naquilo que sempre foi feito, ou da maneira que foi feito. A religião é essa que muitas vezes nos faz agir por costumes e não pela maravilhosa presença de Deus nas nossas vidas. E essa mensagem ela se fortaleceu quando ontem aqui na parte da manhã nós estávamos aqui reunidos para a criação de um ministério que ele é muito combatido por muitos, principalmente pelos religiosos, e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós temos ontem reunião aqui, da primeira reunião, da formação do Ministério da Batucada Abençoada, que é um ministério que é composto pela prática do sequestro de um ritmo que foi sequestrado pelo inferno, foi usado para o pecado, para a sensualidade, para levar irmãos e irmãs para usufruto da carne. Mas nós trazemos esse ritmo para o reino, tiramos o pecado e nos organizamos para irmos atrás daqueles que muitos de nós não se levantam para ir ou não têm chamado e vocação para isso. Então é um ministério muito específico, mas é um ministério extremamente poderoso que tem gerado muito resultado, muitas vidas têm encontrado o Senhor através deles. E só que por outro lado, há muito levante da própria igreja contra esse ministério por vários fatores. Acredito que a igreja vai sambar no carnaval, vai adorar Deus no carnaval, não é nada disso. É um ministério de impacto, é um ministério de zelo, é um ministério de pessoas vocacionadas para poder ir lá nas trevas e resgatar da boca do inferno as vidas que ali estão. O Ministério de Batucada Abençoada era, sob os olhos do mundo, uma escola de samba, mas para nós não é uma escola de samba,
é o ritmo de samba sendo adorado o Senhor através de letras que exaltam o Senhor. E o que acontece quando esse ministério se move no meio de uma cidade ou faz uma apresentação no meio de um lugar assim que as pessoas pensam que estão sambando, mas quando eles começam a ouvir que aquilo ali é uma adoração dezenas de pessoas prostradas no chão se arrependendo e se arrependendo verdadeiramente porque está tendo um encontro com o Senhor. E diante de tudo aquilo que Deus falou comigo essa semana e diante desta constante questionamento que me fazem por causa desse ministério, eu já fui diversas vezes questionado, a Igreja Bola de Neve já foi diversas vezes questionado de todas as formas por causa desse ministério. Eu não quero que você esteja de acordo comigo, com a igreja, você tem liberdade para isso, né? Mas nós somos aqueles que procuramos, todos aqueles que estão perdidos, nós estamos buscando eles de uma forma ou de outra, e tudo que nós fazemos é iniciado em oração, ela é gerado em oração. Então, se você quiser, por algum motivo, se você quiser questionar, antes para avaliar, peça para o Senhor direcionamento, para você não simplesmente questionar algo que vem da parte de Deus. Amém? Pois nós temos essa convicção. Eu comecei a avaliar, diante dessas circunstâncias, a condição ao qual cada um de nós foi resgatado. Eu comecei a fazer essa avaliação. Eu comecei a fazer a avaliação da minha condição quando eu fui resgatado. Eu era usuário de drogas, eu era alcoólico, eu tinha uma vida que era uma máscara, uma maquiagem. No meu escritório, na minha família era uma coisa, fora dela era outra. Eu fui retirado dali. Eu conheço muitos daqui que aqui estão, que foram retirados de lugares muito mais severos, que fizeram coisas muito piores, mas se você fizer a avaliação de você mesmo, do lugar que Deus te retirou, do lugar que Deus te extraiu, né? Você pode chegar à conclusão de que ou você veio pela fé que Deus colocou no teu coração desde a tua infância, que foi o caso da minha esposa, que bem novinha, ela ia para a igreja romana, e lá para ela era um culto, ela adorava, ela se prostrava, ela chorava, desde novinha ela vinha nessa pegada. Ou você também pode ser aquele que nasceu no berço cristão, que nasceu numa família cristã, que é um santo praticamente, quase um vice-querubim da guarda real, né? Mas você pode ser aquele outro grupo que veio pela dor, que veio pela aflição, que foi resgatado do mundo das drogas, do mundo da prostituição, no mundo do bandidismo, podemos dizer assim, né? Das trevas, literalmente. E sobre diante dessa reflexão que Deus iniciou fazendo na minha vida, sobre da maneira que Deus agiu na minha vida, eu comecei a ver que no passado, antes de eu me converter, a minha esposa já estava convertida 3 anos antes. Nós tínhamos uma pessoa que auxiliava a gente na nossa casa, que ela fazia parte de uma assembleia que ela fazia parte daqueles usos e costumes, né? Eu não estou aqui, de maneira alguma, indo contra, é isso, não me entenda mal. Eu tenho pessoas amadas que fazem parte desse ministério, não me entenda mal. Deus, Ele é um Deus que Ele se manifesta de uma maneira, para todos, uma roupagem diferente para cada um, mas Ele continua sendo Deus. Ele é santo, na sua santidade Ele transforma nossas vidas. Mas há grupos de pessoas que se utilizam de usos e costumes para permanecer naquela circunstância, naquela condição. E eu louvo a Deus porque o princípio do protestantismo, do fogo, do Pentecoste, veio através desse grupo. Então, eu tenho o maior prazer em estar com eles. Mas, antes de eu me converter, tinha uma pessoa que trabalhava nessa casa que fazia parte dessa assembleia tradicional, que fazia uso dos usos e costumes. E tudo que eu não queria que minha esposa se tornasse uma mulher igual aquela senhora que trabalhava conosco. Porque eu não queria olhar para ela tinha bigode, ela tinha cabelo comprido, saia comprida. Eu não queria que a minha esposa fizesse a mesma coisa. Daqui a pouco apareceu minha esposa com bigode. Mas não me leva a mal, eu não estou aqui fazendo crítica, pelo amor de Deus. Mas era uma realidade que estava batendo no meu coração. A senhora que trabalhava na nossa casa, ela tinha bigode, ela tinha sovaco cabeludo, né? E isso
assim, ela estava bem com Deus, ela estava bem com o marido dela, glória a Deus por isso. Mas para mim não dava. Que dali era uma barreira que aparentemente era intransponível. Mas com muita oração, minha esposa com muita oração, ela acabou que a igreja auxiliando ela em oração, depois a minha filha junto, Deus me levou para um tempo onde eu pude ter uma experiência profunda com Ele. E eu recordo que eu fui retirado do mundo das trevas, de lugares que muitos de vocês jamais viverão. Mas eu entendo também que cada um de vocês teve uma experiência, teve uma maneira com que Deus chamou por vocês, teve um encontro com Ele. Muitos na enfermidade, outros em momentos de tristeza, de angústia, de aflição, momentos de a perda de um filho. Várias circunstâncias são usadas por Deus para fazer com que você seja chamado para estar com Ele. E diante desta verdade, desta avaliação que eu fiz na minha vida, eu comecei a pensar o que seria de nós, Igreja Bola de Neve, se tivéssemos sobre a régua usada pelas irmãs tradicionalistas da Assembleia de Deus. Eu me lembro, naquela época, que aquela senhora que trabalhava conosco, ela tomava banho de saia e de camisa. O marido dela não, mas o grupo dela ia para a praia de calça, camisa, tomava banho de calça e camisa. Então, aquela circunstância, ela me impedia muitas vezes de aceitar aquilo que a minha esposa estava falando, declarando sobre a minha vida. Era um grande problema, era uma barreira para mim. Mas, um determinado dia, eu conheci a Igreja Bola de Neve, que dali foi uma mudança drástica na minha vida, e eu percebi que você não precisa ir tomar banho na praia de calça, você pode ir de bermuda. O que você não pode é você se usar da sensualidade, da provocação e assim por diante, ou seja, tirar o pecado e tudo aquilo que você for fazer. Amém, igreja? Esse era um fato. Mas esse confronto estava acontecendo na minha vida, eu estava confuso tudo, até o dia que Deus mostrou que não precisava ser dessa forma. Eu comecei a baixar a guarda, eu comecei a escutar louvores que era um tipo de regra, não sei que louvor era aquele qual o tipo de louvor que o Lázaro cantava, né? Vocês sabem? Não era um louvor, não sei, ele era não sei dizer, era um reggae, era uma mistura de uma... Era diferente. Ela colocava Lauriette, aquelas coisas todas, eu repeli na mesma hora. Mas quando ela começou a colocar Lázaro, começou a colocar Fernandinho, eu disse, poxa, aí tem alguma coisa diferente. Para o meu coração, vocês me entendam mal. Eu estou falando algo da minha experiência, não é a sua. Mas diante da minha experiência, você tem a sua também. Você também teve um encontro, você também teve um momento que Deus falou com você, tem um momento que Deus te chamou, tem momentos que você rejeitou essa chamada, que você deu as costas, não, Senhor, está louco, está maluco? Não. E esse combate aconteceu na vida de muitos, mas basicamente são 3 grupos de pessoas. Aqueles que vieram pela fé mesmo, que Deus já colocou desde pequeno, se dedicando a Deus, sem ninguém ter falado, se aplicando àquilo que Deus tinha sobre ele. Quando falava de Deus, parece que sentia algo diferente. Deus ele chama alguns dessa maneira. Outros já nasceram no berço cristão, já são santos desde pequeno. Outros, mesmo nascendo no berço cristão, foram para as trevas. E eles foram chamados em meio à dor. Mas a grande maioria, somente eu creio que a grande maioria de vocês, foi chamado na dor, na tristeza, no dia difícil, no dia da aflição, no dia da enfermidade, num momento de extrema confusão. E que quando eu estava avaliando isso, eu comecei a buscar no Senhor o que Deus queria falar conosco. E Ele me levou para um texto ao qual o apóstolo Paulo, ele está confrontando a igreja de Romanos. E o confronto dele estava porque a igreja daquele período, ela estava julgando a todos. Quem deveria ir para o céu e quem não poderia ir para o céu, ou seja, quem iria para o inferno. E a igreja estava se usando de todo tipo de condenação, de juízo, acreditando que poderia fazer esse juízo, e a igreja não pode, nós não podemos fazer esse juízo. Nós podemos fazer juízo das atitudes das pessoas para que a gente não venha agir daquela maneira, mas nós não podemos julgar a pessoa,
Porque quem julga a pessoa é o Senhor. Que a gente não sabe a condição que ela se encontra, o motivo que ela se moveu daquela maneira, em que cabe a nós, quando nós percebemos isso, entrar em oração e clamar por essas vidas, e não julgá-las. Amém? Amém, igreja? É o suporte, é um dando suporte para o outro, nos auxiliando para todos juntos chegarmos na presença do Pai. E quando eu comecei a avaliar sobre esse texto, é um texto muito forte, mas ao mesmo tempo revelador, está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 12. Abra ali, por favor. Romanos 10, versículo 12. O título da mensagem de hoje é: Sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Romanos 10, 12. NVI. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá um pontinho aqui. Era um período onde a religião, ela estava combatendo os gentios, estava chegando ao Senhor, e o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, que estava do outro lado perseguindo a igreja, que teve uma experiência com Deus, foi trazido para a presença dele, já não estava mais pensando assim, já estava vivendo com respeito diante daqueles que pensavam o contrário. E o pensamento contrário não quer dizer que a gente não possa seguir em frente. Nós nunca seremos unânimes, mas nós precisamos andar em unidade. Amém? E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Não, os gentios e os judeus foram chamados para a presença do Senhor. Não há diferença entre eles. Todos foram chamados. Deus quer a todos. Continuando. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O ministério da Batucada Abençoada é um ministério que anuncia as boas novas. E vai lá no mundo das trevas e anuncia boas novas, coisa que a maioria de nós não irá fazer, não tem vocação alguma e também não gostaria de estar nesse ambiente. Mas há aqueles que foram chamados para esse tipo de ação e que eles foram forjados, capacitados para viver e passar por toda a guerra que passarão para estar nesses lugares. Amém? Aqueles que terão olhos santos, que não vão se permitir ser influenciado, viver o pecado, mesmo estando no meio das trevas. Amém, igreja? Como pode alguém questionar aqueles que se posicionam de uma maneira incomum para ir atrás dos perdidos, levar as boas novas? É uma reflexão que eu faço. Como que pode alguém se levantar para diante de algo que está acontecendo, que está indo atrás dos perdidos? Obviamente, amados, que o pecado não pode fazer parte. Obviamente que há muitas regras que são impostas, mas basicamente a principal delas é: vamos adorar o Senhor, abandonar tudo aquilo que representa a vontade humana e colocando a nossa vontade nas mãos do Senhor. E nesse momento, amados, diante dessa reflexão, o próprio Jesus, ele começa a questionar os saduceus, aqueles que também eram um grupo de religiosos da época, sobre a forma com que eles estavam criticando aquilo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus, quando ele começou a atuar, ele foi um escândalo para a igreja. Ele foi perseguido, os religiosos queriam matá-lo, queriam destruir dele de todas as formas. Ele foi escapando de várias arapucas. Deus foi libertando ele, várias arapucas, até que ele cumpriu aquilo que precisava fazer. Nesse momento, ele mesmo se posicionou como quem estivesse preparado, mesmo sentindo a dor do único momento que Jesus se ausentou da presença do Pai. Foi o momento que ele foi à morte. Foi o único momento que Jesus abandonou a presença de Deus. Aonde Deus o abandonou foi quando ele foi obrigado a ir lá na profundeza da morte, tomar a chave da morte e tomar para si o acesso de todos aqueles que creem nele, à eternidade. Amém, igreja? E no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 31, está escrito assim:
E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus aqui estava citando o livro de Êxodo, lá no capítulo 2, versículo 6, que está falando da seguinte maneira. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Arão e Joquebede. Ele está falando de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Irmãos, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero mostrar para vocês o escândalo que foi essa declaração ao longo dos séculos que o próprio Deus declarou. É um escândalo até hoje e muitas vezes nós não compreendemos o porquê desse escândalo. Deus de Abraão. Abraão, amados, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos, já idoso. Depois de 25 anos, ele vê a sua promessa se cumprindo, que foi que ele se tornaria um pai de multidões. Para ele ser pai de multidões, ele precisava ser pai, amém? Ele precisava ter um filho. Até então ele não tinha, aonde que ele passa, aos 100 anos, ele passa a ver essa promessa se cumprindo, quando Isaque nasceu. Mas Deus fez muitas promessas, e nessas promessas, ele permaneceu. Foram 25 anos perseverando, 25 anos mantendo-se fiel a Deus, e no momento que Deus dá o cumprimento da promessa sobre a vida dele, o que Deus faz? Pede o filho dele como sacrifício. Ele leva seu filho para o sacrifício, e vai sacrificar o filho, quando Deus fala, não, Abraão, eu já conheço o teu coração, eu já provi um cordeiro para ti. Foi quando ele olhou para o lado, havia um carneiro com o seu chifre preso nos arbustos. Ele então sacrifica aquele animal no lugar do seu próprio filho. 25 anos se passaram. Agora Abraão, com 100 anos, ele vê então a sua promessa se cumprir. Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, fala o seguinte: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão, amados, e Sara, eles viveram um grande milagre. Eles viveram algo incomum naquele tempo e nos dias de hoje. Imagine você, um senhor e uma senhora de 100 anos grávidos. Amém, igreja? Pensa comigo. Como que uma pessoa de 100 anos hoje se encontra? Ela tem vigor, ela tem saúde para poder gerar uma criança. O ventre dela já está morto para essa causa. A capacidade dele de gerar a semente, vamos dizer assim, já não existe. Mas, independente da infertilidade de Sara, que era a realidade deles, e da incapacidade deles por conta da idade, Deus faz esse milagre, e através desse milagre, ele se manifesta poderosamente. E esse milagre foi tão forte, que quando eu estava meditando sobre esse fato, eu percebi que esse milagre foi como uma semente que veio da própria presença de Deus, uma semente poderosa, extremamente forte, que ela veio de uma maneira única, entrou no ventre de Sara, através de um ventre morto, ele gerou vida, e esse ventre, essa mesma semente, ela visitou Maria num ventre não rompido, digamos assim, um ventre puro, e lá no ventre da Maria, ele também gerou vida. A mesma ventre que gerou vida em Sara é a mesma semente que gerou vida em Sara, é a mesma semente que gerou vida em Maria. 42 gerações depois, esse milagre aconteceu. 42 gerações depois, 42, o ventre de Maria é visitado por essa semente potente. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, está escrito assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eles receberam um filho, eles geraram poder para gerar um filho, viveram um milagre, porque consideraram fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja,
eles confiaram em Deus, apesar da sua incapacidade de crer. É a fé em realização, a fé em execução. Amém, igreja? Era a evidência daquilo que não se vê, a fé em prática. Amém, igreja? Deus de Isaac. Isaac, amados, é aquele que nasceu no berço cristão. Era o filho de Abraão, era o filho de Sara. O ambiente que ele estava vivendo era um ambiente de manifestação de Deus poderosa. Abraão seria o pai da fé. Abraão, um homem usado por Deus, um patriarca. Esses três são considerados até hoje como patriarcas da igreja. Mas Isaac significa o cumprimento da promessa, e ele mesmo era o próprio milagre. Então, ele era a bênção, ele era um abençoado. Isaac, amados, havia sido gerado pela evidência da fé do seu pai e da sua mãe. Ele era a própria manifestação e o exercício da prática da fé. Eu comentei isso no domingo passado e eu gosto me lembrando do fato que os mesmos erros que o Abraão cometeu, depois replicou na vida de Isaac. Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais. Mas Abraão, ele rejeitou a sua esposa no sentido de dizer que ela não era sua esposa, mas sua amiga, por conta de ter medo de ser atacado. Anos se passaram, Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Isaac rejeitou a sua esposa diante dos inimigos por conta de ter medo de ser morto por ser o marido daquela mulher, dizer que ele era filha. Não, é minha esposa, vocês podem pegar ela, entendeu? Então era um fato, era uma iniquidade que estava presente desde aquela época na vida daqueles que creem no Senhor. Mas o foco dessa mensagem de hoje é no Deus de Jacó. Por que Deus de Jacó? O nome Jacó, mas significa enganador, significa trapaceiro. Jacó era a ovelha negra da família, era o problema da família. Jacó era o rejeitado pelo pai, era o que o pai tinha amaldiçoado ele. Jacó, ele era um menino extremamente mimado e sem limites. Quem aqui conhece um jovem mimado e sem limites? Por favor, levanta a mão. Acho que todos nós conhecemos, amados. Jovens mimados e sem limites são um problema na sociedade, são problemas nas casas, e geralmente ela é o resultado da incapacidade de um pai e de uma mãe de dar limites para um filho, de querer dar tudo para ele que não tiveram. Ah, meu filho vai ter tudo o que eu não tive. É justamente aí que você está gerando alguém fraco, incapacitado de tomar decisões e de se posicionar de maneira adequada. Se você não teve e você hoje está nessa condição, você não precisa fazer seu filho passar pelo mesmo problema, mas você não pode dar tudo o que ele quer. Amém? Você tem que frustrar ele de vez em quando, fazer ele merecer por aquilo que ele está querendo receber. Esse jovem mimado teve tudo o que queria. A culpa não foi, a princípio, olhando sobre as Escrituras, não foi de Abraão, mas de Sara. Sara também foi usado pelo inferno para trapacear o seu próprio marido, Abraão, quando ela coloca o seu filho numa condição para receber a primogenitura, ou para receber a bênção do pai. Amém? Amém, igreja? Jacó foi uma mancha na linhagem santa do nosso Deus. Quando Jacó, amados, ou quando Deus declara que Deus é Deus de Jacó, essa declaração é uma declaração de oposição à religião, de oposição constante à igreja de Jesus. Por quê? Porque Jacó é o rejeitado, Jacó é o problema. Jacó hoje seria a maioria de nós, somos Jacós dessa geração. São aqueles que viveram no mundo das trevas, foram resgatados do mundo das trevas. Jacó é esta pessoa, é a pessoa que não teve limite, que teve todo tipo de problema, que enganou, que trapaceou, que fazia tudo que era errado. Jacó era o verdadeiro fake news, Jacó era o grande problema daquela sociedade, Jacó era uma fraude. Se fosse trazido para hoje, Jacó, ela não tocaria no louvor da igreja. Jacó não participaria do ministério infantil, não seria professor do ministério infantil. Jacó não seria da intercessão, do áudio, do boas-vindas. Jacó não participaria dos ministérios da igreja.
Jacó, ele não seria um diácono, não seria um presbítero, não seria um pastor. Jacó seria jogado na condenação por conta da sua característica, por causa da sua característica de ser uma fraude em andamento. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus de Abraão, do homem da fé, Ele é o Deus da bênção de Jacó, que é Isaac, mas Ele também é o Deus do Jacó, Ele é o Deus do assassino, Ele é o Deus da prostituta, Ele é o Deus de todos aqueles que vivem de maneira completamente equivocada, é o Deus daquele que erra, é o Deus daquele que surrou, é o Deus daquele que rejeitou, é o Deus daquele que é rejeitado, Ele é o Deus daquele que está na profunda tristeza, é o Deus daquele que está gerando profunda tristeza em alguém, é o Deus do mal, amados. Como assim? Como assim? Ele sim, Ele fala, ei, venham todos para mim, na condição que você se encontra, mas na minha presença, deseje, trabalhe para viver a profunda transformação que eu tenho para vocês. Amém, igreja? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Jacó, ser Deus de Jacó é um escândalo para a igreja, amados. Jacó, ele é um enganador, ele era um enganador, ele era um mentiroso, suas atitudes eram questionáveis. Ele era uma fraude, assim como a sua mãe Rebeca. Mas, agora, por que Deus associou o seu nome a Jacó? Por que Deus faz isso? Se associar a Abraão, pensa, o homem era um homem de Deus, né? Cheio da presença, perseverante. Colocou seu filho no altar. Quem faria isso, né? Levantou a sua faca para sacrificar seu próprio filho. Isaac, uma bênção. Ele fez alguns erros, mas era uma bênção. A história deles é uma história de um homem que foi verdadeiramente uma bênção naquele tempo. Mas sabe por quê, amados? Que dentro de cada um de nós há um Jacó. Dentro de cada um de nós há uma rebelião. Dentro de cada um de nós há um impostor que trabalha dia após dia para retirar de nós as ações que nós devemos tomar. Isso é uma verdade, pois o próprio apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus, cheio da presença do Senhor, ele declarou que ele tinha um Jacó dentro dele. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Pula para 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita dentro de... O próprio Jacó reconhecia que dentro dele havia um impostor, havia... O próprio Paulo, né? Declarou que dentro dele havia um Jacó, um impostor que estava trabalhando continuamente para retirar dele o desejo de fazer aquilo que deveria ser feito, de andar por caminhos certos, corretos, à luz da palavra de Deus. Mas, mano, por que Deus se posicionou ainda dessa maneira? E pense comigo, amados. Deus falou isso para quem? Quando Ele falou essa declaração lá no Êxodo 2:6. Para Moisés, amém? Mas Moisés, amados, ele estava num período onde ele estava 40 anos como foragido. Ele havia matado um homem. Ele era um assassino. Estava foragido porque, se ele fosse encontrado, ele seria preso ou morto. Ele estava numa condição terrível. E nesta circunstância, Deus faz essa promessa para ele. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, mesmo que você tenha matado um homem, que você esteja nessa condição de criminoso, mesmo que você esteja nessa condição, eu sou um Deus que sou capaz de transformar a tua vida. E não importa a condição que você se encontra, eu te escolhi para essa função ao qual eu tenho designado aqui nesse momento. O que aconteceu? Moisés foi transformado,
mas antes de ser transformado, ele fez diversos questionamentos para o Senhor. Por quê? Porque ele acreditou que Deus estava doidão, né? Estava maluco. Por quê? Porque ele acreditava que Deus era um Deus somente das pessoas boas. Ele acreditava que Deus era somente das pessoas agradáveis, das pessoas inteligentes, das pessoas com nível intelectual legal, das pessoas que tiveram educação, das pessoas que sabem falar direito, das pessoas que aparentemente são santas, são, né, mesmo que seja um sepulcro caiado, mas aparentemente são santas, e não para alguém criminoso como ele, perseguido como ele. Isso foi um confronto não somente na vida dele, como tem sido ao longo do tempo para a igreja, mas naquele período ele não conseguiu compreender. Ele não conseguiu compreender que Deus não era somente Deus das pessoas agradáveis, mas daquelas pessoas que fizeram coisas terríveis também, daquelas pessoas que haviam feito coisas que não são tão boas assim. Mas, muitos conhecendo, amados, muitos conhecendo o passado com o qual nós vivemos, muitos de nós conhecendo o passado que nós vivemos e da onde nós saímos, nós poderíamos glorificar o Senhor diante dessa verdade, não é mesmo? Nós poderíamos chegar diante do Senhor: Senhor, muito obrigado por me resgatar do lugar que eu estava. Muito obrigado por usar alguém, muito obrigado por levantar alguém para orar por mim, muito obrigado, Pai, por fazer com que alguém perseverasse em oração, em levar a palavra para mim. Muito obrigado, Senhor, por você me tirar daquela condição terrível. Às vezes, amado, a sua condição terrível era a própria religião, querendo condenar o próprio Jesus Cristo. Amém, igreja? Não quer dizer que a condição terrível é a condição de depressão, de falência, de destruição, não. Às vezes está tudo certo na tua vida. A única coisa que não está certo é que você está repreendendo o teu próprio Deus. Mas, hoje, nós podemos declarar que com toda a nossa força, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, amados? Tem Jacós aqui nessa igreja? Pode glorificar o Senhor? Nós recebemos, amados, a misericórdia e a graça de Deus. Nós somos alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Nós não somos merecedores. Deus nos deu livremente. Ele entregou-se na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e receber essa graça. Mas, amados, quando eu estava fazendo essa avaliação, eu comecei a avaliar a minha própria vida, porque antes mesmo de nós ministrarmos a palavra, nós temos que olhar para nós mesmos, pois aquilo que tem sido dito, aquilo que eu prego, me prega, amém? Amém, igreja? Então, aquilo que eu prego vai me condenar se eu fizer de maneira contrária a partir do momento que eu sair daqui. Então, eu não posso somente ter um aspecto de pastor, de santo, mas eu tenho que ter uma vida que está completamente associada e relacionada a essa forma de atuação, para essa entrega, a esse compromisso com o nosso Deus. Estão comigo, igreja? Então, comecei a fazer essa avaliação da minha própria vida, e eu percebi que, eu me lembrei que quando eu fui chamado para pregar, para ser um pastor, eu não queria de todas as formas, não queria. Eu questionei a tudo, questionei a todos. Eu fui atrás do pastor Digão, que o pastor Digão que me direcionou, não, é contigo. Eu falei para ele: pastor, mas tem muita gente, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Tem pessoas muito mais além, que estão já lá naquele lugar. Abençoa eles, deixa eles irem. Porque Deus falou comigo, é contigo. E eu comecei a questionar o pastor Digão: o pastor Digão, está maluco? Estás doido? Eu não estou aqui, estou 2 anos, amados, crente. 2 anos crente, e o pastor diz: não, vai contigo. Não. E Deus, ele começa a se movimentar, e chegou um momento que eu comecei fui buscar a palavra de Deus. Não, quero a tua palavra, Pai, confirmando meu coração. E eu abri uma versão, Almeida Revista Atualizada, coloca lá, por favor, Vicente. Almeida Revista Atualizada, no Isaías, no capítulo 1, versículo 7. Coloca ali, por favor. Eu questionei todas as formas ao pastor, a Deus, e fui na palavra dele. Isaías 1:7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo,
Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastado como a ruína que eles costumam causar. 8. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação. Opa! A filha de Sião é deixada como xoxa. Até para mim é difícil de ler essa palavra. Para vocês é fácil, não? Xoxa. Hã? Eu não consigo, eu tenho uma tendência, uma desejo de falar xoxa. A filha de Sião é deixada como xoxa. Na vinha. Como o quê? Uau! Uau! Eu sinto, o senhor está brincando comigo, né? Eu questionei o pastor de Gama, eu me questionei a Deus. Não, vou na palavra então. Eu abro a palavra. Eu só tenho uma Bíblia com essa versão, amados. Só tem uma, eu tenho várias, tem uma. Uma única Bíblia de Genebra, Almeida Revista Atualizada. Eu abri essa Bíblia em Isaías, tipo aquela assim, vou ver o que Deus quer falar comigo, foi isso que eu fiz. Isaías 1,7. A filha de Sião é deixada como isso aí na vinha, como palhoça no pampinal. O que significa, amado? Como tenda provisória, como lugar de transformação, e que Deus transforma e te leva para um outro tempo. Amém? Amém, igreja? Mas eu não estava certo disso ainda não. Eu estava questionando ainda. Daí eu fui, obviamente, para a minha melhor parte, foi até a minha esposa. Foi quando que ela falou: Jefferson, Deus falou comigo que em 2 anos nós seremos pastores. Eu sei, a casa caiu, né? A casa caiu, eu falava, estou pego, isso é ridículo, isso não pode estar sendo, não é verdade, está acontecendo comigo. Eu, surfista, você pastor, você é louco, isso é ridículo. Deus deve ser mais doido do que eu. Eu só podia imaginar, só via essa maneira. Mas eu sempre tive essa convicção que havia muitas pessoas mais preparadas. Por que, Senhor? Por que, Senhor? As dificuldades, mas Deus quis dessa maneira, amados. Que Deus quis dessa forma. E hoje eu estou ciente de que Deus quer me usar dessa maneira, da maneira que sou, e não da maneira que eu desejaria que fosse, que acontecesse. Amém? Mas fui eu que comecei a buscar o Senhor. Tem lá Deuteronômio 9, que foi outra palavra forte sobre mim, não precisa colocar no telão. Mas quando eu comecei a ver essas questões sendo travadas no meu coração, Deus começou a me colocar convicções, começou a colocar força, fôlego. E o que eu tenho para você, falar para você não importa o que aconteça, quando Deus te direcionar para algo, fecha o olho no sentido de confiar plenamente nele e vai e segue em frente, pois Deus vai te capacitar, Deus vai te sustentar, Deus vai dar direcionamento para que você possa ter as vitórias que Ele deseja que você tenha. Deus vai construir, precisa ser construído contigo. Ele é o teu parceiro, Ele sabe, não importa se está sozinho, um com Deus sempre é. Amém, igreja? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. Hoje eu entendo que eu sou um Jacó, que eu preciso celebrar a Deus por todos os meus dias, por toda a minha vida. Mas Jacó era tão vacilão, amados, que ele chegou a lutar contra o anjo. Ele se levantou no soco, com espada, com o anjo. Brigou forte, com a noite toda brigando. Até o ponto que ele é ferido na perna, ele sai mancando. E Deus, ele deixou isso registrado para nós. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Gênesis 32, versículo 28. E quando Deus viu isso, o que ele falou, então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Por que Deus troca o nome de Jacó para Israel? O que Deus estava querendo nos informar? Qual era o registro na eternidade que Ele queria fazer? Qual era a verdade que Ele estava querendo anunciar ao longo de todos os tempos, de todos os séculos e séculos? Amados, a maneira que Deus fala comigo nesse ponto é o seguinte:
O que Deus estava falando para ele, quando troca o nome de Jacó, o vacilão que ele era, o mimado que ele era, o problema que ele era, o fake news que ele era, a fraude que ele era, que vê ele lutando contra o anjo, sendo ferido pelo anjo, tendo uma experiência com o Senhor, e Deus chama ele para si e fala: Jacó, a partir de hoje, você não é mais a mesma pessoa. A partir de hoje, você passa a ser a sua melhor versão. A partir de agora, eu quero te capacitar, porque eu creio que você vai dar ouvidos para mim. Você será guiado por mim. Eu tenho promessas sobre você. A partir de você, eu irei criar as 12 tribos de Israel. A partir de você, eu vou colocar uma semente que vai ser a ascendência do próprio Jesus. Amém? Jesus veio da linhagem de Jacó. Teve o filho Judá, que chegou gerações após, até a que o ventre da Maria fosse visitado com esse poder de Deus. Mas, por que então que Deus se declara Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por que Deus tem feito isso? Vou voltar a perguntar para você. Se o próprio Jacó, ele era quem ele era, mas depois de lutado, ter o seu nome mudado, ou por que ele não falou, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? A palavra precisa ser avaliada, analisada. Amém, igreja? Ele fala isso para quem? Para o assassino, para o fugitivo. Não era alguém assertivo, alguém que estava ali separado já. Não. Ele fala para mais uma encrenca, de outra encrenca. Estão entendendo, amado? A confusão que Deus estava fazendo naquele tempo, e Ele vem fazendo até hoje, combatendo a religião, dizendo: não, eu não sou só o Deus daquele perfeito, daquele santo, daquele arrumadinho, daquele bonitinho, daquela bonitinha, está tudo certo. Não, eu sou o Deus para esse também, mas eu sou o Deus daquele que é o enganador, daquele que é o fraude, daquele mentiroso, eu sou o Deus daquele assassino, eu sou o Deus de todos eles. Agora, Ele fazer a minha vontade é outra história. Amém? Moisés, amados, ele responde para Deus quando Deus questiona ele: não, eu quero que você seja aquele ao qual eu vou guiar o povo da libertação do Egito para a terra prometida. Daí foi quando Deus começou a mostrar para mim que de Moisés, naquele momento, ele começa para que vocês não sabem, a palavra de Deus fala que ele era pesado de boca. O que Moisés era gago, que ele não tinha eloquência para falar, ele não era um grande instrumento da eloquência, da retórica, da capacidade de usar os seus dons para persuadir pessoas. Não, ele era uma pessoa extremamente incapacitada para esse fato. E é justamente a essa pessoa que Deus chama. Ele não era somente fugitivo, ele não era somente o assassino, ele era alguém incapacitado fisicamente para anunciar a vontade de Deus para aqueles ao qual Deus estaria enviando. Amém? Eu não posso fazer isso por você, fala Moisés. Eu não sou digno, amados, de falar, eu não sou digno, Deus, de falar isso por ti, aqueles que o Senhor me enviar. E Deus envia ele ao faraó. Amém? Primeira praga. Qual foi? Alguém pode me ajudar? Qual foi a primeira praga? Sangue. Segunda praga. Rãs. E a sal. Até que chegou na morte dos primogênitos. Agora pensa comigo. Chega Moisés no tempo do faraó. Ele era fugitivo, amém? Se pegasse ele, iam matar ele. Chega diante do faraó. Faraó. É? Monta o cenário na tua mente, amado. E ele vai lá uma vez, vai 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Faraó.
O cenário, ele está posto para dar tudo errado. Amém? Moisés se arriscou 10 vezes. Não foi uma vez, 10 vezes. Até o ponto que Faraó libera. Faraó libera, minutos depois, tempos depois, ele se arrepende. Manda um exército seguir o povo, trazer o povo cativo de volta. 433 anos não havia sido suficiente. Lá está Moisés, junto com a população, diante do mar, do outro lado, uma emboscada do exército do Egito. E agora a casa caiu. Agora já era, voltamos para o cativeiro. E Deus fala: Moisés, toca a tua autoridade que eu lhe dei na água, no mar. O que aconteceu? O mar se abriu. O povo passa, o ministério de Miriam se inicia, o ministério de louvor, de dança profética. O povo passa seco, eles olham para trás, adorando o Senhor. Deus fecha as águas e todo o exército é sucumbido naquele momento. Irmãos, eu não sei a condição que você se encontra hoje. Eu não sei da forma que se encontra o teu coração. Se o seu coração está querendo desistir de tudo, se o seu coração está angustiado, está aflito, se o seu coração está feliz ao ponto de olhar mais para a sua felicidade do que o próprio Deus. Eu não sei se o seu coração está chateado com tudo e com todos. Eu não sei se você está em pé de guerra na tua casa, se o teu casamento está um problema, se o teu relacionamento está terrível, se a tua empresa está falida. Eu não sei se o teu patrão é um sanguinário que não quer saber de dar ouvidos para você, que ninguém quer te ouvir, que ninguém quer te escutar. Eu não sei o caos que se encontra na tua casa, ou se você está tudo certo, que faz parte daquele grupo dos Abraão, dos Isaac, né? Eu não sei a condição que você se encontra, mas o fato é que a todos nós, Deus tem algo maior para ser feito do que a nossa própria capacidade. E essa verdade, ela precisa entrar no teu coração para tirar a tua bunda do sofá, para tirar da tua acomodação e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Abandonar o medo, abandonar todos os tipos de desculpas, todas as suas justificativas para não fazer aquilo que Deus te confiou, para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou Moisés num ambiente completamente inóspito, completamente de guerra, um homem completamente equivocado, que não tinha qualificação alguma, mas Deus encontrou nele a disposição de ouvir a voz dele e de se arriscar, de cumprir aquilo que foi confiado a ele. O Moisés representa esse tipo de pessoa. A pessoa que coloca em prática aquilo que Deus falou, seja um cenário favorável ou não. Mas aqueles que colocam em prática aquilo que Deus colocou sobre a sua vida é a execução do Deus de Jacó. É tomar posse desse Deus que ele te recebe da maneira que você está, mas Ele tem algo grandioso e poderoso para fazer através de você. Mas para esse processo acontecer, você precisa aceitar a transformação que Ele tem para a tua vida. Ele te chamou da maneira que você está, você tem convicções no teu coração, você tem certezas no teu coração, você não quer abandonar essas certezas, mas Deus, Ele entra na tua vida, Ele bagunça tudo e Ele mostra: eu vou te mostrar um lugar que você é capaz de viver a transformação necessária para ser aquilo que eu tenho prometido para você desde o ventre da sua mãe. Amados, eu acho um confronto gigante, até hoje, anunciar para a igreja que Deus é o Deus de Jacó. Porque Jacó, se for olhar para a história de Jacó mimou José, levantou os próprios filhos contra um filho dele. Esse filho mimado, Jacó, mas que tinha um chamado poderoso, foi vendido, foi dado como morto. Os próprios filhos de Jacó enganaram o pai. A família foi toda restaurada por aquilo que Deus fez na vida de José.
mas Jacó se permitiu a ser um pai ausente, no sentido de dar cumprimento à ordem, ao cumprimento daquilo que é necessário, de regras dentro de uma casa. E hoje, a nossa sociedade ela está sendo levantada para deixar seus filhos fazer o que quiser, escolher o que quiser, da forma que quiser, que é justamente a receita para a destruição das famílias, para a destruição da nossa sociedade. Essa é a verdade. Mas Deus tem um recado para mim e para você. Por quê? Porque Ele está fazendo algo através de você maior do que você mesmo. E você não está percebendo. Você não está percebendo o que está acontecendo na tua história, na tua vida. É uma revolução, é uma transformação que aqueles que verão o que aconteceu, o que vai acontecer na tua vida, irão ficar impressionados. Porque como que essa pessoa era assim e passou a ser assim? Como que Deus pegou alguém incapaz e transformou ele capacitado? Como que pegou um tolo para confundir os sábios? Como que Deus pega um fraco e transforma em alguém forte? Como que alguém pega alguém rejeitado e faz alguém curado, capacitado para não rejeitar? Somente Deus é capaz de fazer isso. E Ele faz isso através da semente que Ele colocou dentro do ventre da sua mãe, que já é um milagre, transformando aquele ambiente escuro num verdadeiro berçário, aonde nós podemos trazer a vida. Por isso, amados, você está sendo chamado para viver uma transformação profunda. Você está sendo chamado para o bom combate. Você está sendo chamado para fazer aquilo que você pensa que não é capaz de fazer. Você está sendo chamado para viver aquilo que você nunca viveu. Você está sendo chamado para sentar na mesa e resolver o problema do teu casamento definitivamente. Não importa, pastor, eu preciso da tua ajuda, te ajudo. Mas cabe a você a decisão de abandonar as suas razões, abandonar os seus princípios e passar a usar princípios divinos, passar a usar do perdão, do arrependimento, do posicionamento adequado para se tornar verdadeiramente aquilo que foi chamado e criado para ser. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu sou o Deus dos lábios pesados. Eu sou o Deus do mentiroso, do rejeitado. Eu sou o Deus dos que já foram presos. Eu não sou somente o Deus daqueles que são a bênção. Eu sou daqueles que estão usando drogas. Eu sou o Deus daquele que está fazendo coisas terríveis. Eu não sou somente o Deus dos nobres, dos puros, dos reis. Não, não, não. Eu sou o Deus daquele que nós vamos lá entregar o alimento debaixo da ponte, porque estão ali tomados pelo crack, completamente destruídos. Eu sou o Deus daquele que entra num casamento completamente destruído e restauro e impacta a geração. Como que isso aconteceu? Só pode ter sido. Amém? O mundo aguarda a manifestação dos seus filhos. E é aonde ninguém pode se manifestar, ninguém pode agir. Deus vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu acredito, amados, que a mão de Deus está sobre você. A mão, quando eu falo isso, não é que a mão de Deus vem aqui, Deus é um ser, braço, perna, não. A mão de Deus é, o poder de Deus está agindo sobre você, se assim você permitir ser conduzido. Deus não tem mão, né? Ele é Deus. O poder dele está sobre nossas vidas. O fato é que a nossa cabeça ainda permanece cativa. Cativa nos pensamentos nossos, cativa nas nossas ideias, nos nossos ideais. E nós não permitimos nos tornar aquilo que fomos chamados para nos tornar. Somos aqueles que nos rebelamos contra tudo e contra todos. Somos usados pelo mal para tudo que é lugar. Mas o que Deus quer de nós é a verdadeira transformação. Uma geração que vai atrás dos perdidos, mesmo estando sangrando. A geração que passa a pregar a palavra, mesmo não sabendo o que é capaz de pregar. Senhor, me ajuda, eu vou na tua palavra, vou no teu espírito, me guia. É assim que Deus te usa. Não é você se preparar. Não, e quando eu for preparado, eu faço. Quando você acreditar que você está preparado, você não vai fazer, porque você provavelmente já vai estar morto. Então, há um posicionamento necessário diante de Deus nesse tempo.
E você precisa decidir. Você não pode ficar vindo de culto em culto, de busca em busca, sem tomar posse do poder que há disponível dele sobre os filhos que amam a ele e que estão disponíveis para viver o sobrenatural, para viver aquilo que não é capaz de fazer e viver, para fazer a parte de algo grandioso que Deus está fazendo no nosso meio. Amém, igreja? A mão de Deus está sobre a tua igreja. Combate o bom combate. Liberta-se de tudo aquilo que está te pedindo de exercer o seu chamado. Amém? Amém, igreja? Talvez você tenha sido aquele que veio de um berço cristão, talvez você veio pela fé, mas provavelmente você foi chamado diante de ambientes negativos, diante de destruição, diante de ambientes que precisava que Deus desvendasse os seus olhos para que você enxergasse a Ele. Mas é esse Jacó que Deus está chamando nesse tempo para fazer mais do que aquilo que acredita, mais do que aquilo que acredita que é capaz de fazer. Amém, amados? A mesma semente poderosa que tocou a vida de Abraão, que fez o milagre acontecer, que fez de Isaac o verdadeiro milagre, é a mesma semente que plantou na vida dos profetas, é a mesma semente que plantou na vida da Maria, é a mesma semente que fez de Jesus se entregar como homem, é a mesma semente que fez de você estar aqui neste lugar, para ouvir essa mensagem e entender que a igreja precisa ser confrontada, porque nós não podemos andar sobre a religião, não podemos andar sobre aquilo que pensamos, nós não podemos fazer aquilo que nós desejamos, porque dentro de nós há um Jacó que faz aquilo que nós devemos fazer, que nos leva a viver aquilo que nós não devemos fazer, que faz a gente agir da maneira que nós não deveríamos agir. E nosso Deus, Ele tem o poder de transformar a nossa vida, mas nós precisamos nos tomar posse desse Deus, porque senão nós seremos o próprio Jacó em execução, o próprio filho mimado, o próprio rebelde que irá ser levantado para confrontar a tudo e a todos, fazer tudo de errado. E esse tempo que nós estamos vivendo, Deus conta com aqueles que estão disponíveis, Deus conta com aqueles que têm o poder de manifestar o reino, não importa onde for, pelo sangue de Jesus, nós seguimos em frente, sangrando, mas nós seguimos em frente, porque nós temos um Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? O Deus do perfeito, o Deus do nobre, o Deus do santo, mas o Deus do pecador, o Deus daquele que não consegue muitas vezes tomar posse das suas próprias atitudes, mas chegou o tempo de você se submeter ao Senhor e viver as suas melhores experiências, as maiores transformações, as maiores ressurreições na sua vida. Aonde há morte, eu declaro que haverá vida. Aonde há dificuldade, eu declaro que você terá entendimento, discernimento, sabedoria para sair dessa condição. Deus abre portas que ninguém pode fechar, Deus fecha a porta que ninguém pode abrir, e esse Deus está aqui, Ele está contando com você para esse grande poder de manifestação dele nesse tempo de perseguição para contra a igreja. Amém, igreja? Você é o portador da misericórdia, você é o portador da graça imutável, da graça transformadora de Deus na tua vida. Ainda há tempo, Jacó, ainda há tempo. Torne-se confiável, torne-se disponível, se comprometa. Não esteja aqui somente envolvido, se comprometa. Algo grandioso Deus quer fazer através de você. Você acredita que você não é capacitado, você não é digno, mas Deus Ele chama a todos para fazer a verdadeira transformação nesse tempo. Amém, igreja? Feche os olhos, baixe a sua cabeça, por gentileza. Quão bom, poderoso e agradável é o nosso Deus, que mesmo sendo pessoas com ações, com pensamentos questionáveis, Ele continua investindo em cada um de nós. Se a sua misericórdia, Senhor, não se renovasse diariamente, o que seria de nós? Se a tua graça não estivesse disponível para nós, o que seria de nós? Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz. Obrigado pela morte de Jesus. Obrigado pela ressurreição. Nós estamos aqui, Pai, na expectativa do Teu retorno. Mas até que isso aconteça,
nós estamos alinhados como verdadeiro exército, como verdadeiro povo de Deus que ama o Senhor e que se submete às tuas ordens, à sua vontade. Nosso coração, ele transborda dentro da tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos que o Senhor combata a nossa religião, combata a nossa mente, nossas ideias. Nós não queremos andar por ideias, nós queremos andar pela verdade. Por isso eu transformo o nosso coração, Senhor. Tira o que há de mal dentro de nós, que nós possamos combater o impostor que vive se levantando contra nós mesmos. Que nós possamos calar o Jacó que há dentro de nós, que insiste em fazer aquilo que não é devido. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, que nós possamos ser guiados por Ti, que a Tua verdade entre no nosso coração e ali faça a construção necessária para aquilo que precisa ser feito, precisa ser realizado. Louvamos o Teu nome, Senhor. Neste clima onde Deus se faz presente, há uma pergunta que precisa ser feita para aqueles que estão aqui. Se você nunca fez uma oração aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente, o único e suficiente Senhor e Salvador, há uma porta sobrenatural que está aberta dentro de você. E essa porta, ela está disponível para que você entre. O caminho é estreito, mas a porta, você precisa entrar. E essa porta é o ato de você se submeter a Ele, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade e o seu senhorio na sua vida. Se você está aqui nessa condição, levanta a sua mão aos céus, por favor. De onde você está? Levanta a sua mão aos céus, por favor. Vamos fazer uma oração. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Na Tua presença eu na Tua estou. presença eu estou. Faz de mim Faz de mim a Tua morada. a Tua morada. Transforma Transforma a minha a vida minha vida, ao ponto de eu ser ao ponto de eu ser uma grande uma grande testemunho testemunho vivo vivo do Senhor, do Senhor, do único do único Deus vivo. Deus vivo. Leva-me, Pai, Leva-me, Pai, a ser encontrado em Ti. a ser encontrado em Ti. Leva-me, Pai, Leva-me, a Pai, ter experiências profundas contigo. a ter experiências profundas contigo. Me capacite E me capacite a transformação a necessária transformação necessária para me tornar para me tornar o homem ou a mulher o homem ou a mulher que o Senhor projetou que o Senhor projetou desde o ventre da minha mãe. desde o ventre da minha mãe. Leva-me, Senhor, Leva-me, Senhor, a experiências a profundas, Pai. experiências profundas, Eu Pai. quero estar em Ti. Eu quero estar em Ti. Eu quero viver as Tuas Eu promessas. quero viver as Tuas promessas. Eu quero ter posse, Eu quero ter posse. tomar posse Tomar posse das Tuas das promessas. Tuas promessas. Por isso, Pai, Por isso, Pai, não somente disposição, não somente disposição, mas um coração forte, mas um coração forte, um ser um ser incapacitado à desistência. capacitado à desistência. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua eu presença, declaro eu declaro que o Senhor que o Senhor é o meu único, é o meu único, suficiente, suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Leva-me, Pai, Leva-me, Pai, as experiências que o Senhor tem para a minha vida, experiências que o as Senhor tem pra minha conquistas vida, que o Senhor tem para mim, as conquistas que o e Senhor não tem para mim. me impeça E impeça do que eu olhe para trás que eu olhe para trás e dê as costas para e dê Ti. as costas para Me Ti. auxilie nesse Me projeto, auxilie nesse de projeto, forma que eu possa de forma que eu possa glorificar o Senhor glorificar o Senhor por toda a por minha toda a vida, minha vida. no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá. Estamos reunidos nesse lugar. Leva os Teus filhos, Pai, a ter encontros profundos contigo, a ter o desejo no seu coração de te conhecer cada vez mais, e que eles possam ser conduzidos pela Tua igreja no auxílio da transformação, da cura, da libertação, de tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós para realizar na vida que estão se chegando. Louvamos ao Teu nome, Senhor, e agradecemos que o Senhor tem nos levado a ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. No nome de Jesus, nós somos gratos, na Tua presença nós estamos e pedimos com que todos aqueles que já chegam a Ti nessa noite sejam recebidos com grande manifestação do Teu Santo Espírito e com o amor daqueles que aqui estão, que possamos os receber no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Se você está aqui nesse lugar, fez essa oração pela primeira vez, o pessoal do Boas-Vindas estão aqui na frente.